Um encontro misterioso. Quem foi Melquisedeque? No livro de Gênesis, em meio a batalhas épicas e pactos ancestrais, surge uma figura enigmática, Melquisedeque. Ele emerge brevemente na narrativa, mas deixa uma marca indelével na história bíblica. Pouco se sabe sobre sua origem ou destino, o que aumenta o fascínio em torno de sua figura. A própria Bíblia o descreve como um sacerdote do Deus Altíssimo e Rei de Salém, insinuando uma posição de grande poder espiritual e temporal. Sua aparição repentina e subsequente desaparecimento da narrativa bíblica só aprofundam o mistério que o envolve. Bênção ao pai da fé. O encontro de Abraão com Melquisedeque. Em Gênesis 14, após uma grande vitória em batalha, Abraão se depara com Melquisedeque. Este encontro ocorre no Vale de Savé, também conhecido como o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, traz pão e vinho para Abraão e seus homens, simbolizando hospitalidade e bênção. Este encontro aparentemente casual revela-se um momento crucial na jornada espiritual de Abraão. Melquisedeque não é apenas um rei, mas também um sacerdote, o que confere a ele uma autoridade espiritual única. Ele reconhece a grandeza de Abraão e o abençoa em nome do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Melquisedeque abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo, reconhecendo o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Esta bênção é um reconhecimento da vitória de Abraão como um ato divino, e não apenas um feito militar. Abraão, por sua vez, oferece a Melquisedeque o dízimo dos despojos da batalha, demonstrando sua fé e submissão ao sacerdócio de Melquisedeque. Este ato de dar o dízimo é significativo, pois mostra que Abraão reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque e a importância de honrar a Deus com os frutos de suas vitórias. Este ato de entregar o dízimo a um rei sacerdote até então desconhecido ilustra a profunda fé de Abraão e a autoridade espiritual de Melquisedeque. A interação entre Abraão e Melquisedeque é um momento de grande significado teológico, destacando a interseção entre liderança espiritual e temporal e a importância da fé e da obediência a Deus. Sem começo e sem fim, o enigma da genealogia de Melquisedeque. O livro de Hebreus aprofunda o mistério de Melquisedeque ao declará-lo sem pai, sem mãe, sem genealogia. Este personagem enigmático aparece de repente na narrativa bíblica, sem qualquer introdução ou explicação de sua origem. Esta afirmação intrigante não deve ser interpretada literalmente, mas sim como uma alegoria para a natureza única do sacerdócio de Melquisedeque. Ele é descrito como alguém que permanece sacerdote para sempre, sem início de dias nem fim de vida. Ao contrário dos sacerdotes levitas, cuja linhagem era meticulosamente registrada, a autoridade de Melquisedeque não se baseava em laços sanguíneos. Ele não pertencia a uma linhagem sacerdotal conhecida, o que o torna uma figura ainda mais misteriosa e significativa. Sua posição como rei sacerdote transcendia as limitações genealógicas, apontando para um sacerdócio eterno e superior. Melquisedeque é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, uma combinação rara e poderosa de autoridade espiritual e temporal. O autor de Hebreus usa a figura de Melquisedeque para ilustrar a natureza eterna e imutável do sacerdócio de Cristo, que também não se baseia em linhagem humana. Assim como Melquisedeque, Cristo é visto como um sacerdote para sempre, estabelecendo um novo pacto que transcende as tradições e limitações humanas. Um sacerdócio superior, comparando Melquisedeque a Levi. O autor de Hebreus traça um contraste entre o sacerdócio levítico, estabelecido pela lei mosaica, e o sacerdócio de Melquisedeque. Enquanto o sacerdócio levítico estava sujeito a limitações, como a morte e a necessidade de sucessão, o sacerdócio de Melquisedeque
era eterno e imutável. Este paralelo serve para destacar a superioridade do sacerdócio de Cristo, que é comparado ao de Melquisedeque em sua natureza eterna e eficaz. A comparação não busca diminuir a importância do sacerdócio levítico, mas sim enfatizar a singularidade e perfeição do sacerdócio de Jesus. Jesus, nosso sumo sacerdote, a conexão eterna em Hebreus. O livro de Hebreus estabelece uma conexão explícita entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Assim como Melquisedeque, Jesus é apresentado como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, indicando um sacerdócio superior e eterno. A ausência de genealogia em Melquisedeque prefigura a natureza eterna de Jesus, que, sendo Deus, não está limitado pelo tempo ou pela linhagem humana. Esta conexão reforça a ideia de que a obra redentora de Jesus é completa e eterna, transcendendo as limitações do sacerdócio levítico. Lições atemporais. O que podemos aprender com Melquisedeque? A figura de Melquisedeque, embora envolta em mistério, oferece lições valiosas para os cristãos de hoje. Sua história nos ensina sobre a soberania de Deus, a importância da fé e a natureza eterna do sacerdócio de Cristo. Ao estudarmos a vida de Melquisedeque, somos desafiados a aprofundar nossa fé em um Deus que opera além da nossa compreensão humana. Suas ações nos inspiram a confiar na provisão e na proteção divinas. Fé inabalável, espelhando a confiança de Abraão. A disposição de Abraão em reconhecer a autoridade espiritual de Melquisedeque e oferecer-lhe o dízimo nos dá um exemplo poderoso de fé. Abraão não questionou a origem de Melquisedeque, nem exigiu provas de sua genealogia. Ele simplesmente confiou na revelação de Deus e agiu com obediência. Da mesma forma, somos chamados a cultivar uma fé inabalável em Deus, confiando em sua sabedoria e bondade, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. Um sacerdócio eterno. Jesus, nosso intercessor perfeito. A comparação entre Melquisedeque e Jesus nos lembra da dádiva inestimável que temos em Cristo, nosso sumo sacerdote eterno. Ao contrário dos sacerdotes terrenos, Jesus oferece um sacrifício perfeito e definitivo por nossos pecados, garantindo nossa reconciliação com Deus. Seu sacerdócio eterno nos assegura de que sempre teremos um intercessor junto ao Pai. Alguém que compreende nossas fraquezas e intercede por nós. Podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote que sempre nos acolherá. Conclusão: o legado duradouro do rei sacerdote. Embora a figura de Melquisedeque permaneça envolta em mistério, sua história continua a ecoar através dos tempos, inspirando fé e admiração. Ele é mencionado brevemente na Bíblia, mas seu impacto é profundo e duradouro. Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é uma figura que transcende culturas e religiões, simbolizando a união entre o poder temporal e espiritual. Ele serve como um prenúncio do sacerdócio eterno de Jesus Cristo, que transcende as limitações do tempo e do espaço. Assim como Melquisedeque, Jesus é visto como um sacerdote para sempre, intercedendo por nós e oferecendo um caminho para a redenção. A conexão entre esses dois sacerdotes é um tema rico e profundo que tem sido explorado por teólogos ao longo dos séculos. Ao contemplarmos o mistério de Melquisedeque, somos convidados a aprofundar nossa compreensão do sacerdócio de Cristo e a viver em gratidão pela obra redentora que ele realizou em nosso favor. A história de Melquisedeque nos desafia a refletir sobre a natureza do sacerdócio e a importância da fé em nossas vidas diárias. Que a história deste rei sacerdote sem origem nos inspire a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver em obediência à sua vontade,
Que possamos encontrar em Melquisedeque um exemplo de devoção e serviço, e que sua história continue a iluminar nosso caminho espiritual, guiando-nos em nossa jornada de fé e devoção.